Muy buenas noches, amados hermanos Uma y boa amigos. noite, amados amigos e Es irmãos para mí una bendición muy presentes. Para grande mim é uma bênção muito grande estar con ustedes estar en com esta vocês noche nesta noite para compartilhar alguns momentos de companheirismo em torno da palavra profética de Deus e ver aonde nos encontramos nesse último dia. E assim, glorificar a Deus e receber as suas bênçãos prometidas para este último dia. Quero ler em Apocalipse, capítulo 2, versículo 17, aonde Deus nos diz em sua palavra: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido. E lhe darei uma pedrinha branca, e na pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Que Deus abençoe nossos corações com a sua palavra e nos abra a sua palavra e abra os nossos corações para a compreender e assim nos enche com suas bênçãos neste último dia. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Pode se sentar, por gentileza. O nosso tema para esta ocasião é o mistério do maná escondido. Este é um mistério bíblico e é uma escritura profética para todos os filhos de Deus. Para poder compreender este mistério do maná escondido, nós precisamos ir ao Antigo Testamento, onde Deus ordenou ali ao profeta Moisés colocar o maná, este maná, no lugar santíssimo. Vejam vocês. Vejamos por aqui. Capítulo 16 do livro do Êxodo. Vamos ler o capítulo 16, versículo 23 em diante, no livro do Êxodo diz: E ele lhes disse: Isto é o que o Senhor diz. Amanhã é o santo dia de repouso, o repouso consagrado ao Senhor. O que haveis de cozer, cozei-o hoje, ou seja, cozinhar. E o que haveis de cozinhar, cozinhai, e tudo o que sobrar, guardai-o para amanhã. E eles o guardaram até o dia seguinte, conforme como Moisés havia ordenado, e não deu bicho, nem fedeu, ou seja, não encheu de bicho, de larvas, nem teve cheiro ruim. E o Senhor disse, disse Moisés, comei-o hoje, porque hoje é dia de repouso para o Senhor. Hoje não encontrareis no campo, 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é dia de repouso. Nele não encontrará. E aconteceu que alguns do povo saíram no 7º dia para colher e não encontraram. E o Senhor disse a Moisés: Até quando recusareis a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede que o Senhor vos deu o dia de repouso, e por isso no 6º dia vos dá pão para 2 dias.
Esteja, pois, cada um no seu lugar. Ninguém saia dele no sétimo dia. Assim o povo repousou no sétimo dia. E a casa de Israel o chamou Maná, e era como semente de coentro branco, e o seu sabor como o de bolos com mel. E o Senhor disse a Moisés: isto é o que o Senhor mandou. Enchei um homer dele e guardai-o para os vossos descendentes, a fim de que vejam o pão que eu vos dei a comer no deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. E disse Moisés a Arão: pega uma vasilha e coloca nela um homer de maná, e coloca-o diante do Senhor, para que seja guardado para as vossas gerações ou descendentes. E Arão o colocou diante do testemunho para guardá-lo, como o Senhor mandou a Moisés. Assim os filhos de Israel comeram maná 40 anos, até que chegaram na terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. E um homer é a 10ª parte de um efa. Agora vejam vocês aqui. A forma em que foi colocado no lugar santíssimo este maná, e foi escondido dentro da arca do pacto, e ninguém podia ver aquele maná, a não ser o sumo sacerdote, que uma vez por ano entrava a este lugar. Agora vejamos o que nos diz o apóstolo São Paulo com relação ao maná. Vejamos aqui, capítulo 9, versículos 1 em diante do livro aos Hebreus, ou carta aos Hebreus. São Paulo diz: agora bem, no primeiro pacto tinha ordenanças de culto e um santuário terrestre, porque o tabernáculo estava disposto assim. Na primeira parte, chamado lugar santo, estava o candelabro, a mesa e os pães da proposição. Depois do segundo véu estava a parte do tabernáculo, chamada o lugar santíssimo, o qual tinha um incensário de ouro e a arca do pacto coberta de ouro por todas as partes, na qual estava uma urna de ouro que continha o maná, a vara de Arão que reverdeceu e as tábuas do pacto. E sobre ela, os querubins de glória cobriam o propiciatório, das quais coisas não se pode agora falar em detalhes. Aqui, temos visto que era no lugar santíssimo, dentro da arca do pacto que estava, neste lugar, onde estava uma vasilha de ouro, uma urna de ouro que continha este maná. Estava ali escondido dentro da arca do pacto e nenhuma pessoa, vejam vocês, poderia estar olhando dentro da arca do pacto, porque nenhuma pessoa podia entrar no lugar santíssimo, a não ser o sumo sacerdote e Moisés, quando esteve na terra. Vejam vocês, pois desde o lugar santíssimo, Deus havia dito ao profeta Moisés que ele lhe falaria, diz, no capítulo 25, versículo 20 em diante, versículo 19 em diante, por aí. Vamos ler daí em diante, 18 em diante. Leremos disso. Também farás 2 querubins de ouro, lavrados com martelo, o fará nos 2 extremos do propiciatório. Fará, pois, um querubim em uma extremidade e outro querubim na outra extremidade. Em uma peça com o propiciatório, fará os querubins em suas 2 extremidades, e os querubins estenderão por cima as suas asas, cobrindo com suas asas o propiciatório, os seus rostos um de frente do outro, olhando o propiciatório, os querubins olhando de frente do outro, e porás o propiciatório em cima da arca, e na arca colocarás o
o testemunho que eu te darei, e dali me declararei a ti, e falarei contigo de sobre o propiciatório, dentre os dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te mandar, para os filhos de Israel. Desde onde Deus falaria ao profeta Moisés? Desde o lugar santíssimo, de sobre o propiciatório. Desde aí, Deus declararia a Moisés, falaria com Moisés todas as coisas para o povo hebreu. Agora vejam que apenas duas pessoas podiam entrar no lugar santíssimo do templo que Moisés construiu. Um era o sumo sacerdote, o outro era o profeta Moisés. O sumo sacerdote uma vez por ano e Moisés todas as vezes que fosse necessário que ele entrasse neste lugar. Agora vejam vocês, aí é onde estava o maná, escondido. Vejam vocês, o sumo sacerdote e Moisés eram os únicos que podiam entrar ao lugar aonde estava o maná escondido. E agora? Aonde vamos encontrar o templo de Moisés para irmos ao lugar santíssimo e vermos este maná escondido? O ver aí no lugar santíssimo e pegar dele e comer. Este templo já não está vigente. E se o tiver em algum lugar, pois não está funcionando. E no tabernáculo que construiu Salomão, aí também estava o maná escondido, dentro da Arca do Pacto. Mas onde está esse templo agora? Não podemos encontrar. Sendo assim, se fosse um requisito ir ao tabernáculo que construiu Moisés, ou ao templo que Salomão construiu, para ir comer este maná escondido, para que Cristo nos desse esse maná escondido, nunca poderíamos encontrar este maná escondido, nunca poderíamos comer deste maná escondido. Mas não há do que se preocupar, porque há um novo templo que tem sido construído pelo nosso amado Senhor Jesus Cristo, e este é o templo espiritual de Jesus Cristo. Esta é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E assim como o maná estava escondido no lugar santíssimo, dentro da Arca do Pacto, temos que encontrar o templo de Jesus Cristo e passar. Não apenas ao átrio, mas passar do átrio, passar do sacrifício de Cristo, que foi no átrio, passar daí, passar ao lugar santo, passar pelas eras, e então passar ao lugar santíssimo, a era da pedra angular. Agora, durante as 7 etapas eras da igreja gentia, encontramos que Cristo tem dado maná, como deu maná por 40 anos ao povo hebreu. Mas vejam vocês, um maná que o povo hebreu não pôde comer, e era o que estava dentro da arca do pacto, dentro da arca do testemunho, o qual estava no lugar santíssimo. Agora vejam vocês, este não apenas permaneceu ali durante todo o tempo, mas que permaneceu mesmo quando já havia deixado de cair maná sobre o povo hebreu. Vejam vocês, este é o maná que entrou à terra prometida. Não o que comeram no deserto, mas o que foi colocado no lugar santíssimo, do tabernáculo que construiu Moisés, dentro da arca do pacto. E agora, durante as 7 etapas, ou eras da igreja gentia, vejam vocês, Cristo tem estado dando à sua igreja maná, de era em era. Este maná, que tem dado de era em era, como deu maná por 40 anos ao povo hebreu, é a palavra, a mensagem que Cristo deu à sua igreja de era em era, de era em era. Deu essa mensagem ao mensageiro de cada era. E ele recebeu essa mensagem, esse maná, e deu ao povo. E com este alimento, com este maná, o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo foi alimentada de era em era. Vejam vocês, Cristo teve um servo fiel e prudente. Aonde? Em sua casa. Qual é a casa de Cristo? Sua igreja. São Paulo nos fala disso. Vejam vocês, aqui mesmo neste livro aos Hebreus, que temos lido o tabernáculo. Agora vejam vocês, no capítulo 3, versículos 3 ao 6 nos diz:
São Paulo. Disse, portanto, irmãos santos, participantes do chamamento celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Cristo Jesus, o qual é fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés, em toda a casa de Deus. Porque de tanto maior glória que Moisés, é este estimado, porquanto tem maior honra do que a casa, o que a fez. Porque toda a casa é feita por alguém, mas o que fez todas as coisas é Deus. E Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho do que se iria dizer. Mas Cristo, como filho, sobre a sua casa, a qual casa somos nós, se retivermos firme até o fim a confiança e nos gloriarmos na esperança. Agora vejam que há uma nova casa, a casa de Deus, a casa de Jesus Cristo, que é sua igreja. E aí Jesus Cristo é sumo sacerdote. Sendo assim, vejam vocês, ele, como sumo sacerdote, tem estado no átrio. Então esteve no lugar santo, caminhando em meio aos 7 candeeiros de ouro, ou 7 lâmpadas no candelabro, ou candeeiro de ouro. E então passa ao lugar santíssimo, porque para passar ao lugar santíssimo, primeiro tem que ter passado pelo átrio, e tem que ter passado também pelo lugar santo, porque está entrando à sua casa, para chegar até o lugar santíssimo. E isso é o que Cristo tem feito. Ele esteve aqui no átrio, então passou ao lugar santo de era em era. Jesus Cristo, o sumo sacerdote, para no último dia passar ao lugar santíssimo do seu templo espiritual. Agora vejam, ele esteve manifestado de era em era em cada anjo mensageiro. Agora vejam também, aqui também, para passar a este lugar, existe um véu, o qual há que se passar. E sempre o véu, vejam vocês, é Cristo manifestado no tempo correspondente. Na primeira vinda de Cristo, o véu estava ali, Jesus, o véu de carne. E agora vejam vocês, sempre há que se passar atrás do véu. Tem que transpassar o véu, porque o que está atrás do véu, do lugar santo, pois é o lugar santíssimo, com tudo que compõe. Vamos ver o que está atrás do véu do lugar santo, é tudo que está no lugar santo. As 7 lâmpadas, está aí no candelabro, está o pão da proposição, e todas estas coisas que correspondem às 7 etapas ou eras da igreja gentia. E então encontramos que o que está atrás do véu, do lugar santíssimo, é tudo o que corresponde ao lugar santíssimo. Aí está a Arca do Pacto, as tábuas da lei dentro da Arca do Pacto. Aí está o maná escondido em uma vasilha de ouro. Ali estava a vara de Arão que enverdeceu. Ali está o propiciatório, e sobre o propiciatório os 2 querubins de ouro, e aí está a presença de Deus, a Shequina, esta coluna de fogo, iluminando ali no lugar santíssimo. E agora vejam vocês, como Cristo tem estado se movendo em seu templo, tanto na construção do seu templo, como na obra. Vejam vocês, correspondente a cada etapa ou era, que é a obra da construção do templo espiritual de Jesus Cristo. Porque ele está construindo uma casa, um templo, que é uma família celestial. Porque a casa de Cristo é a família de Cristo, os descendentes de Deus, dos quais encontramos que Jesus é o princípio desta nova criação, uma nova criação, porque a primeira criação, que começou com Adão, caiu, e, portanto, todos que vêm através da descendência de Adão vêm sentenciados à morte. Se nasce aqui na terra através da união de um homem e de uma mulher, e então se vive uma temporada e a pessoa então morre, e acabou-se toda a vida dessa pessoa, quanto ao corpo físico.
Mas através do segundo Adão, que é Jesus Cristo, ao escutar a pregação do Evangelho e crer em Cristo, crer na primeira vinda de Cristo, receber a sua palavra e recebê-lo como nosso Salvador e lavar os nossos pecados no sangue do Cordeiro, recebemos o seu Espírito Santo e assim recebemos um corpo teofânico, um espírito teofânico e aí então começamos com vida eterna. E então, para o último dia, receberemos o corpo físico e eterno que Ele prometeu para nós. E estaremos aí vivendo por toda a eternidade em um corpo eterno. E reinaremos com Cristo por 1000 anos e então por toda a eternidade. Mas antes de começar este reino aqui na terra, tem que passar a grande tribulação por esta terra, para tirar o reino do mundo e se estabelecer o reino de Jesus Cristo, para que os reinos deste mundo cheguem a ser os reinos de nosso amado Senhor Jesus Cristo. E antes da grande tribulação, temos que ser raptados, e antes de sermos raptados, os mortos em Cristo têm que ressuscitar primeiro, e nós que vivemos temos que ser transformados. Podem ver que há um processo, e neste processo vão se recebendo certas coisas. E antes de ser transformados, o que a Escritura diz? A trombeta final, ou grande voz de trombeta, soará. E os mortos em Cristo estarão primeiro. E então nós que vivemos seremos transformados. Mas antes de soar essa trombeta final, grande voz de trombeta, diz: enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, ou seja, que tem que vir o ministério dos anjos de Jesus Cristo, que são os ministérios das duas oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias. E para poder vir o ministério de Moisés e Elias, o ministério dos seus anjos, com a grande voz de trombeta, diz que será visto o Filho do Homem nas nuvens. E para ser visto nas nuvens, pois então tem que mostrar o Filho do Homem aonde? No céu. Agora, isto é o que Cristo disse. Em São Mateus, capítulo 24, versículos 30 ao 31. Aonde nos diz: então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu, e então se lamentarão todas as tribos da terra, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, e juntarão aos seus escolhidos dos 4 ventos, de uma extremidade do céu até a outra. Diz que virá em uma nuvem. E em 28 de fevereiro de 1963, apareceu uma nuvem misteriosa no céu. Não houve explicação científica para essa nuvem. Uma explicação científica satisfatória para todos os cientistas e para todos os seres humanos. Mas qual é o mistério dessa nuvem? É que essa nuvem está composta por 7 anjos de Deus enviados, os quais apareceram ao reverendo William Marion Branham em 28 de fevereiro de 1963, enquanto ele estava caçando nos montes de Tucson, Arizona. E um destes anjos o arrebatou e o levou. O levou em espírito em corpo teofânico e foi colocado juntamente com estes anjos que aqui estavam. Aqui estão, contando o reverendo William Marion Branham, os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia. E também tem outro anjo, que é este que está aqui. Vejam, se nós virarmos a foto para a direita, encontraremos que esta nuvem de anjos formam o rosto do Senhor Jesus Cristo. Aqui a barba. São 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia. E o cabelo branco aqui é o anjo que era muito diferente dos demais, do qual o reverendo William Marion Branham nos falou. E para estes 7 anjos mensageiros das 7 eras cumprirem o tipo e figura da barba do Senhor, tiveram que estar manifestados em carne humana aqui na terra, cada um no tempo que lhe tocou viver. E para este anjo formar
formar o cabelo branco, ou seja, cumprir o tipo e figura do cabelo branco do Senhor Jesus Cristo, tem que vir em carne humana na terra no último dia. Isto será a vinda deste anjo em carne humana, no anjo do Senhor Jesus Cristo. Com isso estará dando cumprimento ao tipo e figura do cavalo branco do Senhor Jesus Cristo. E agora, vejam vocês, como todo este grande mistério da segunda vinda de Cristo seria tão simples. Isto é para o último dia, para a era da pedra angular, onde o anjo, que era muito diferente dos demais, estará ministrando aqui na terra. E porquanto estes 7 anjos mensageiros, que formam a barba do Senhor Jesus Cristo, ministraram aqui, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima era, e estiveram nos territórios onde se cumpriam essas eras. E foi a eles que veio o maná, correspondente à era em que eles viveram. E eles o deram ao povo. Eles foram os servos fiéis e prudentes nas 7 etapas ou eras da igreja gentia. E estiveram alimentando aos filhos de Deus, onde? Na casa de Deus, porque a casa de Deus é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E aí é onde nascem, na família de Deus, porque a casa de Deus é a casa do pão de Deus. E por isso aí esteve o pão de Deus, o maná, a mensagem que viria de era em era, para os filhos de Deus, para serem alimentados com este maná, com este alimento que caía, vinha, esta bênção na parte de Deus. Chegava um mensageiro, e o mensageiro o repartia em sua era. A casa de Deus, a igreja de Jesus Cristo, aos filhos e filhas de Deus, desta era. Vejam vocês na parábola do servo fiel e prudente, do mordomo fiel e prudente. Vejam vocês como é que na casa do seu Senhor, a casa de Deus, a igreja de Jesus Cristo, que é onde ele colocaria estes servos fiéis e prudentes. Mas agora, vejam vocês que a grande bênção é para o servo fiel e prudente que estiver na casa de Deus, dando-lhe o alimento a tempo, a ração correspondente ao tempo correspondente, ao tempo da segunda vinda de Cristo. Diz, vejamos, vamos ler aqui, isso porque isso é muito importante, é uma profecia, para ser cumprida no último dia. Diz, o capítulo 24 de São Mateus, capítulo 24, versículo 42 ao 47 diz, velai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto, que se o pai de família soubesse a que hora o ladrão haveria de vir, velaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, vós também estáis preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, ao qual o Senhor colocou sobre a sua casa? Qual casa? Sua igreja. Ao qual o seu Senhor colocou sobre a sua casa, para que lhes dê o alimento a tempo. Qual alimento? O maná. Porque não somente de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. São Mateus, capítulo 4, versículo 4, e São Lucas, capítulo 4, versículo 4, e Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3 ao 4. Segue dizendo, bem-aventurado aquele servo, ao qual, quando o seu Senhor vier, o encontrar fazendo assim. Bem-aventurado o servo fiel e prudente, que estiver na casa de Deus, alimentando os filhos de Deus no tempo da segunda vinda de Cristo. Na verdade vos digo que sobre todos os seus bens o colocará. E o que estas palavrinhas aí significam? Embarca tudo, sobre todos os seus bens o colocará. Busquem vocês todos os bens de nosso amado Senhor Jesus Cristo, que durante o glorioso reino milenial estará aqui na terra manifestados no glorioso reino de Jesus Cristo. E quem estará com Jesus Cristo em seu reino, administrando esses bens? Bem, bom, Cristo disse aqui, bem-aventurado aquele servo, ao qual, quando seu Senhor vier, o encontrar fazendo assim.
Em verdade eu vos digo que sobre todos os seus bens o colocará. E diz também, ao que vencer eu darei, e se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai em seu trono. E diz também, ao que vencer e guardar minhas obras até o fim, ou seja, até este tempo final no qual vivemos. Eu lhe darei autoridade sobre as nações, ou seja, sobre todas as nações, e as regerá, ou seja, as governará com vara de ferro. E que mais diz? Isso está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 26 ao 28 diz: E as regerá com vara de ferro, e serão quebrantadas como o vaso do oleiro, como eu também recebi de meu Pai. Vejam, a mesma autoridade que Cristo recebeu do Pai, agora outorga ao vencedor. E também o maná. Vejam vocês, o maná escondido entrega ao vencedor, ao que vencer. Eu lhe darei no maná escondido, e lhe darei uma pedrinha branca, e na pedrinha um nome novo. Um nome novo que ninguém conhece a não ser aquele que o recebe. A pedrinha branca. Vejam vocês, o profeta Daniel a viu na interpretação que deu ao sonho do rei Nabucodonosor. Quando o rei Nabucodonosor viu a estátua, que tinha sua cabeça de ouro, seus peitos de prata, e seus braços de prata, e o ventre e as coxas de bronze, e as pernas de ferro, e os pés de ferro de barro cozido. Isto é o reino dos gentios, mostrado por Deus nesta estátua. E agora vejam que ele viu uma pedra não cortada de mãos, que foi cortada do monte, a qual veio e feriu a imagem nos pés de ferro e de barro cozido. Esta é a segunda vinda de Cristo. E esta é a mesma pedra branca, ou pedrinha branca, que vem com um nome novo. Porque a segunda vinda de Cristo é com um nome novo, o qual ele recebeu quando morreu, ressuscitou e ascendeu ao céu, vitorioso. Por isso é que Cristo também diz, ao que vencer. Vejamos, capítulo 3, versículo 12 de Apocalipse, diz da seguinte maneira: ao que vencer, eu lhe farei coluna no templo do meu Deus. Onde? No templo do meu Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E nunca mais sairá daí, deste corpo místico de crentes, ou seja, da igreja do Senhor Jesus Cristo. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus. O nome eterno de Deus estará escrito sobre o vencedor. E o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, a qual desce do céu do meu Deus. A Nova Jerusalém terá um nome. E este é o nome eterno de Deus. E segue dizendo, e o meu nome novo. Agora, estas palavras de Jesus Cristo, vejam vocês como estremecem ao mundo religioso, estremecem ao mundo teológico. Por quê? Depois de Deus se manifestar no Antigo Testamento, usando diferentes nomes, agora encontramos que então, quando vem em sua primeira vinda, vem com o nome Jesus. Vejam vocês, Deus havia usado Elohim, Melquisedeque e todos estes nomes. Mas, agora, quando vem em carne humana o anjo do Senhor, o anjo do pacto, traz
o nome de redenção. Jesus, porque Jesus o que significa é redentor. E vinha para fazer a obra de redenção. Por isso tinha que ter um nome de redenção. Mas agora, em Apocalipse capítulo 3, versículo 12, nos diz que ele tem um nome novo. E depois dos seres humanos conseguirem, depois de muito tempo, descobrir que o anjo do pacto, que o anjo de Jeová, o Jeová do Antigo Testamento, o anjo de Jeová, veio com o nome Jesus para a redenção. E o povo hebreu, os teólogos do povo hebreu, os doutores em divindade, não se deram conta, nem conheceram que aquele era o nome de Deus para a redenção. Agora, depois que já tem um conhecimento com relação ao nome Jesus, ou cristianismo, então Jesus diz em Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, que ele tem um nome novo, que ninguém conhece, e que esse nome novo vem na pedrinha branca, e que apenas o conhece aquele que recebe essa pedrinha branca. E a pedrinha branca é a segunda vinda de Cristo. E a segunda vinda de Cristo é com seu nome novo. Seu nome novo, que é o nome do leão, da tribo de Judá, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora vejam vocês, todos que estão esperando a segunda vinda de Cristo, estão esperando que apareça um jovem, com uma aparência, quem sabe, de 33 anos, se é que não chegam a pensar que por ter passado muitos anos, aproximadamente 2000 anos, já está velhinho. Agora, normalmente, pois, estariam esperando um jovem de uns 33 anos de idade, com barba, seu cabelo longo, como foi há 2000 anos atrás, a primeira vinda de Cristo, e com o nome Jesus. Mas eles esquecem que ele diz que ele tem um nome novo. Esse mistério apenas o conheceria aquele que recebe essa pedrinha branca, ou seja, a segunda vinda de Cristo, a vinda do anjo do pacto, vindo o anjo do pacto novamente, a sua igreja, o seu povo, a sua casa, neste último dia. Assim como, vejam vocês, Jesus dizia, eu vim no nome do meu Pai, e não me recebeste, não me recebeste. Agora vejam vocês, falando do anticristo, ele diz, quando vier outro em seu próprio nome, o nome que ele mesmo colocará nele mesmo, ou colocarão nele, como líder, pois vocês o vão receber. Você está falando anticristo, mas agora Cristo, para a sua segunda vinda, diz que ele tem um nome novo. Agora vejam vocês, que realmente é um mistério, a segunda vinda de Cristo. E ainda mais, vendo a Escritura que vem com o nome novo, para que seja ainda mais misteriosa a segunda vinda de Cristo. Quem sabe os grandes estudiosos em religiões ou na religião cristã possam coçar a cabeça e pensar qual será esse nome. Nem todos imaginaram que ele vem com um nome novo, mas os que conseguem ler aqui e compreendam que este é o nome novo que ele terá em sua segunda vinda. Aí diz, termina toda a sabedoria terrena. E apenas poderão dizer, isso é mais complicado do que nós havíamos imaginado. Mas vejam, eu lhes digo, isso é mais simples do que teologicamente a religião cristã e a religião hebraica têm imaginado. Porque em Apocalipse capítulo 19 diz que ele tem em sua vestimenta, em sua coxa,
este nome, Rei de Reis e Senhor de Senhores, como para a sua primeira vinda, o nome que teria seria Emanuel, mas entretanto não vem com o nome escrito Emanuel, mas o que significava Jesus era Emanuel, Deus conosco, e será Emanuel novamente, Deus conosco, o anjo do Senhor conosco novamente, mas em sua vestimenta, em sua roupa, no qual ele cumprirá sua vinda, terá escrito esse nome, porque vem com seu nome novo. Agora vejam vocês, que se requer então comer um bom alimento, que nos alimente também, que nos encha de sabedoria do céu. E esse alimento é um maná escondido correspondente ao último dia. Agora temos visto que na casa de Deus, os filhos e filhas de Deus estariam sendo alimentados pelo servo fiel e prudente de cada era. Com o quê? Com o maná de cada era, o alimento espiritual de cada era, a palavra de cada era. E vejam vocês, têm sido alimentados com a mensagem da primeira vinda de Cristo, com a mensagem do Evangelho da graça. A revelação da primeira vinda do anjo do pacto, em carne humana em toda sua plenitude, com o nome Jesus. Mas agora vejamos aqui, na página 230 do livro das 7 eras da Igreja Gentia, o reverendo William Marion Branham nos diz: agora, também existe o pensamento da participação futura do maná escondido. Eu penso que será a participação eterna da revelação de Jesus Cristo nas eras vindouras. O que será o maná escondido? A participação eterna da revelação de Jesus Cristo nas eras vindouras. Não nessas eras, nessas 7 eras, mas nas eras vindouras. E para isso tem a era da pedra angular, que é uma era eterna. E nessa era eterna é que comemos o maná escondido, é que comemos a revelação divina da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, na sua obra de reclamação. Aí é onde comemos de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele disse: eu sou o pão vivo que desci do céu, e o que come deste pão viverá eternamente. Isso era comer da revelação de Jesus Cristo em sua primeira vinda, para receber salvação. E agora, para o último dia, se requer comer de Cristo em sua segunda vinda, como leão da tribo de Judá, para poder receber a fé, a revelação, para ser transformados e raptados. E assim estar comendo no maná escondido. Onde estava o maná escondido? No lugar santíssimo. Onde encontramos o lugar santíssimo do templo de Deus? O templo de Salomão já não está mais, não existe mais, nem o templo de Moisés. Onde iremos? Onde encontraremos o templo? Aqui está o templo. É o templo espiritual de Cristo, é a igreja do Senhor Jesus Cristo na era. Do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, onde o maná escondido, a revelação escondida, a revelação da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, estaria escondida de todos os sábios e entendidos de tempos passados e deste tempo. Estaria também escondida dos 7 anjos mensageiros das 7 eras da Igreja Gentia. Por isso, porque eles podiam comer a revelação da primeira vinda de Cristo, mas para a era da pedra angular, comemos da revelação divina da segunda vinda de Cristo. Isto é comer o maná escondido neste último dia. E é uma mensagem para toda a eternidade. E é para o milênio e para toda a eternidade. É a pregação do Evangelho do Reino.
nos dando a comer. A mensagem, a palavra, o maná escondido, o alimento espiritual, correspondente à era da pedra angular e dispensação do reino, ou seja, correspondente ao lugar santíssimo do templo espiritual de Jesus Cristo. E como esse maná escondido vem para os escolhidos de Deus neste último dia? Vem através da revelação de Jesus Cristo, em Espírito Santo, através de seu anjo mensageiro. Ele entrega ao seu anjo mensageiro o alimento espiritual para os escolhidos de Deus, a mensagem da revelação divina, da sua vinda, da sua manifestação no lugar santíssimo, no seu templo espiritual, através de seu anjo mensageiro. E ele revela esse mistério. Ele o dá a conhecer. O anjo mensageiro o dá a conhecer a todos os membros do corpo místico de Cristo na era da pedra angular. E assim recebem o maná escondido. É este o maná escondido, a revelação da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores na sua obra de reclamação. É a revelação de si mesmo, a revelação de Cristo no último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino, no lugar santíssimo do seu templo espiritual. Por isso, tem que se ver o que está atrás do véu. O que está atrás do véu do lugar santíssimo, do templo espiritual de Jesus Cristo. Não tropeçar com o véu, mas ver o que está atrás para receber o maná escondido, entrando ao lugar santíssimo e estando aí recebendo este maná que em outras eras não se pôde comer, porque a segunda vinda de Cristo não podiam receber naquele tempo, vê-la, entendê-la, recebê-la, porque não era o tempo para a segunda vinda de Cristo. O tempo da segunda vinda de Cristo é a era da pedra angular e dispensação do reino, onde Cristo vem à sua igreja, na era da pedra angular e dispensação do reino, assim como vem em cada era o mensageiro e através do mensageiro se revelou à sua igreja, e aqui vem na era da pedra angular ao seu mensageiro, e se revela ao seu mensageiro, e através do seu mensageiro se revela a sua igreja na era da pedra angular, e Cristo revelado como leão da tribo de Judá, como rei dos reis, senhor dos senhores, nos dá a comer. O maná escondido nos dá a revelação da sua vinda como leão da tribo de Judá, como rei dos reis, senhor dos senhores, na sua obra de reclamação. O maná escondido então é Cristo revelado em e a sua igreja no último dia. E quando nós comemos a mensagem do Evangelho do Reino, que gira em torno da sua segunda vinda, estamos comendo o maná escondido. Porque a revelação contida no Evangelho do Reino, a revelação da segunda vinda de Cristo, é o mistério que seria aberto para nós. E assim, o maná escondido seria dado a cada um de nós. Lembrem-se que a mensagem do Evangelho do Reino, que contém a revelação da segunda vinda de Cristo, nos dá em forma de palavra, nos dá a comer de Cristo, do próprio Cristo, assim como Melquisedeque deu a Abraão a comer pão e vinho. Estava lhe dando em tipo e figura de si mesmo, porque o pão, vejam vocês, representa a Cristo. Ele disse: eu sou o pão de vida, e o que come deste pão viverá eternamente. Agora podemos ver este mistério do maná escondido, onde o receberíamos no último dia, no templo, no tabernáculo de Deus. Mas o de Moisés já não existe, o de Salomão tampouco. Já os hebreus não têm um templo aonde tenham o maná no lugar santíssimo, mas Jesus Cristo sim tem um templo. Jesus Cristo tem um templo, e este templo é sua igreja. E o lugar santíssimo deste templo é o lugar da era da pedra angular. Aí é onde temos que ir, aí é onde temos que entrar para receber este maná escondido, receber a revelação da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, na sua obra de reclamação. Agora temos visto o que disse o precursor da segunda vinda de Cristo. Ele disse:
Eu penso que será a participação eterna da revelação de Jesus Cristo nas eras vindouras. E a revelação de Jesus Cristo na era da pedra angular, que é a revelação da segunda vinda de Cristo, como o leão da tribo de Judá, como o rei dos reis e senhor dos senhores. Vejam vocês, é o maná escondido para cada um de nós, porque ele vem, o maná escondido, vem e se manifesta na nossa era, a era da pedra angular e dispensação do reino. E a mensagem que surge dele, que é a mensagem do Evangelho do Reino, e revela a sua vinda, chega a ser Cristo na forma de mensagem para todos nós. É o maná escondido. E o que come deste pão viverá eternamente. Porque este maná escondido é Cristo para todos nós. E Cristo, vejam vocês, tem estado em diferentes formas manifestado, na forma do anjo do Senhor, o anjo do pacto, e também na forma, na mensagem, da mensagem do maná escondido, porque é Cristo em forma de palavra para todos nós. Porque essa mensagem da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá é o próprio Cristo revelado ao seu povo neste último dia. Para mim foi um privilégio muito grande estar com vocês, lhes dando testemunho do mistério do maná escondido. E todavia, tem muitas coisas que poderíamos falar, mas com o que falamos, vocês já podem compreender. Onde está esse maná? Em que templo está? No templo do Senhor Jesus Cristo, em que era a era da pedra angular. E para quem ele é? Para os escolhidos no último dia. E onde estão os escolhidos no último dia? Que estariam no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo? Aqui estamos, na América Latina e no Caribe. Aqui em Cancún tem um grupo, e em diferentes lugares da República Mexicana tem diferentes grupos. E em toda a América Latina e no Caribe, tem diferentes grupos de escolhidos que estão no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, comendo do maná escondido. Comendo da segunda vinda de Cristo como leão, da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, na sua obra de reclamação. Para mim foi um privilégio muito grande estar com vocês, lhes dando testemunho do maná escondido. Adiante, comendo do maná escondido neste tempo final. E que em breve todos vocês e eu também sejamos transformados e raptados e possamos ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Porque todos que estarão comendo no maná escondido no último dia têm a promessa de serem transformados e raptados, se estiverem vivos quando os mortos em Cristo ressuscitarem. Sendo assim, adiante, comendo no maná escondido e um bom apetite. Deus abençoe, Deus os guarde e muito obrigado por vossa amável atenção. Deixe conosco novamente ao reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar nossa parte nesta noite, dando graças a Deus por suas bênçãos e pelo maná escondido que Ele guardou. Para quem? Para todos nós, neste último dia. Deus abençoe e lhes guarde a todos.